Pois é, galera, depois que o God deu poderes ao Garou, ele adquiriu os poderes de todo o fluxo de energia e das forças do universo. Dito isso, será que ele conseguiria copiar até mesmo os poderes da Speed Force? Ele conseguiria copiar a velocidade do Flash, seja aí do Barry Allen ou o Wally West? Bora ver isso! Fala pessoal, beleza? Esse vídeo aqui, na verdade, eu estou fazendo como uma resposta a esse comentário aqui que eu recebi durante uma live. Na live eu respondi e eu vou repetir a resposta que eu dei aqui, só que depois de um tempo eu pensei um pouco melhor e eu pensei, nossa, daria para fazer um vídeo só sobre isso e eu tô aqui para falar sobre isso, sobre se o Garou seria capaz de copiar os poderes do Flash, os poderes que a Speed Force cede ao Flash. Eu vou detalhar um pouco melhor nesse vídeo, mas é claro, eu só vou conseguir fazer isso assim que vocês vibrarem a mão de vocês e atravessarem o botão do like para ajudar esse vídeo aqui a ser engajado pelo YouTube. Se inscreve no canal e ativa o sininho se é a primeira vez que você está assistindo o nosso trabalho aqui no Nerd Battle, beleza? Bom, então agora vamos começar com essa análise. Antes de qualquer coisa, para a gente poder chegar a uma conclusão se o Garou conseguiria ou não copiar os poderes do Flash, a gente primeiro precisa entender como é que o Garou copia coisas. E isso o mangá de One Punch Man explicou. Ele diz basicamente que o poder de cópia do Garou nada mais é do que uma extensão das habilidades do Silver Fang. Presta atenção no que o mangá diz. Ele diz que o punho de água corrente pedra esmagadora do Silver Fang se trata basicamente de copiar, ou seja, reproduzir os fluxos das correntes de maré através dos golpes dele. O mangá também diz que a habilidade de cópia do Garou é uma extensão desse tipo de cópia de fluxo. Ou seja, o Silver Fang ele dá golpes de artes marciais com base em copiar os fluxos de energia das correntes de maré e reproduzir isso através dos golpes dele. Como que ele faz isso? Caguei. Não faço a mínima ideia. Aí o que o Garou percebeu? Se dá para copiar as correntes de maré através do seu fluxo de energia, se eu copio outros fluxos de energia, eu consigo copiar essas outras coisas. Ele não precisa se restringir às correntes de maré. Só que quando o God deu poderes para ele, o Garou adquiriu o conhecimento sobre todo o fluxo de energia do universo. O que quer dizer que agora ele pode fazer basicamente tudo o que é física e quimicamente possível. E é por isso que o Garou conseguia dar socos de fissão nuclear, conseguia reproduzir uma explosão de raios gama, enfim, esses são apenas alguns exemplos. O Garou também já havia copiado golpes de artes marciais. A gente viu, por exemplo, ele copiando as habilidades do Homem Cão de Guarda, do Tank Top Master. Enfim, já deu para você perceber que o que na verdade o Garou fez foi adquirir coisas para serem copiadas. Só que para concluir se ele conseguiria ou não copiar a força do Flash, a gente primeiro precisa definir certos poderes de One Punch Man para a gente poder utilizar essa informação na nossa análise. Primeiramente, existem os poderes que são naturais, como por exemplo uma grande força bruta, algo que se pode adquirir apenas mediante treinamento, ou uma grande inteligência, e assim sucessivamente. Existem também os poderes artificiais, como por exemplo os repulsores do Genos, ou até mesmo os braceletes do Blast que ele utiliza para abrir portais. E existem também os poderes sobrenaturais, como por exemplo os poderes telecinéticos da Tatsumaki, o poder de ver o futuro da Madame Shibabwa e, por que não, os poderes do próprio God, são poderes sobrenaturais. Então só aí a gente já tem três categorias: os poderes naturais, os poderes artificiais e os poderes sobrenaturais. Com base nisso, uma coisa que a gente pode afirmar com 100% de certeza é que o Garou tem mais dificuldade de copiar poderes artificiais do que poderes naturais. Por que que isso acontece? O Garou adquiriu conhecimento sobre todo o fluxo de energia do universo, mas conhecimento sobre todo o fluxo de energia do universo não é onisciência. O que quer dizer que ele não sabe tudo, mas ele sabe o que apenas fluxo de energia pode fazer. Acontece que
apenas fluxo de energia pode realizar os portais que o Blast abre? Algumas pessoas podem alegar que sim, mas na verdade a gente tem que lembrar que aquilo não é apenas fluxo de energia. É fluxo de energia modulado à vontade de alguém. Ou seja, você utiliza do seu conhecimento, manipula aquele fluxo de energia e aí você faz alguma coisa com ele. A lógica é mais ou menos assim. O Garou, como sendo um cara que consegue controlar todo o fluxo de energia do universo, ele é capaz de reproduzir, por exemplo, fissões nucleares, explosões de raios gama e até mesmo buracos negros. Por quê? Porque essas coisas são naturais. Essas coisas acontecem sozinhas no universo. Só que, e se ele quisesse fazer um buraco de minhoca? Ele poderia fazer um buraco de minhoca? Para fazer um buraco de minhoca, ele precisaria fabricar um buraco de minhoca. Ele precisaria colidir dois buracos negros de um jeito muito específico. Então, não basta ter o conhecimento sobre todo o fluxo de energia do universo. É preciso ter outros tipos de conhecimento. A lógica é mais ou menos assim, gente. O Garou, tendo conhecimento sobre todo o fluxo de energia do universo, ele sabe, por exemplo, que se ele pegar uma corda, esticar e dar uma puxada nela, vai tocar um som. E com base nesse conhecimento que ele adquiriu, ele tem conhecimento sobre a frequência, etc. Mas, pô, transforma isso em música agora. Entende? Perceberam que não basta ter o conhecimento sobre todo o fluxo de energia do universo? Ele também precisa de um certo grau de criatividade, precisa ter outros tipos de conhecimentos. E como que eu sei que ele tem mais dificuldade de copiar poderes artificiais do que poderes naturais? Simples, quando o Garou foi jogado para fora da lua de Júpiter pelo espirro do Saitama, ele viu a Terra ao fundo e se teletransportou para lá. Só que ele mesmo disse que ele poderia se teletransportar desde que o lugar para onde ele vai estivesse no campo de visão dele. O Blast conseguiu teletransportar o Saitama, o Flash e a Manako para a superfície da Terra quando eles estavam soterrados. Ou seja, o Blast ele não precisava que o local do destino estivesse no campo de visão dele. O Garou sim, mesmo o Garou tendo conhecimento sobre todo o fluxo de energia do universo e o Blast não. Ou seja, o Blast tinha mais experiência na utilização daquela habilidade do que o próprio Garou. Então a gente já percebe, o Garou tem mais dificuldade em utilizar poderes artificiais do que poderes naturais. Mas além disso, existe um tipo de poder que o Garou seria incapaz de copiar, que são os poderes sobrenaturais. E por quê? Porque poderes sobrenaturais não podem ser explicados por fluxo de energia. Do contrário, ele não seria sobrenatural. Então, por exemplo, se o Garou estivesse lutando contra um mob, o mob tem o poder de tirar a própria alma de dentro do próprio corpo e possuir o corpo de alguém. O Garou não conseguiria copiar isso, porque isso não pode ser explicado por processos químicos e físicos. Lembra que o que o God deu para o Garou não foi onisciência, foi conhecimento sobre todo o fluxo de energia do universo. Então, beleza, o Garou tem mais dificuldade de copiar poderes artificiais porque envolve um outro nível de inteligência que é além do puro e simples conhecimento sobre fluxo de energia, e ele também não conseguiria copiar poderes sobrenaturais. Agora, como que funciona a cosmologia do universo de One Punch Man? Isso é uma coisa que vai fazer diferença na hora de fazer essa análise aqui. No capítulo 88 do mangá de One Punch Man, o Dr. Genos está explicando para o Zumbi Man sobre o que aconteceu com a Casa da Evolução, e aí ele fala que foi destruída por um homem que perdeu seu limitador e etc. Enfim. Só que tem duas coisas que o Dr. Genos fala que para mim são muito reveladoras. A primeira é que, ao contrário de outros cientistas, ao contrário de outras pessoas, ele próprio, Dr. Genos, tem a superinteligência como de fato um poder, como realmente um superpoder. Ou seja, ele não é inteligente só porque estudou, ele é inteligente porque a inteligência dele é um superpoder, tipo o líder da Marvel, tá ligado? Então ele não tem uma inteligência, ele tem uma superinteligência, é basicamente isso que eu estou dizendo. Mais uma vez, não é onisciência, é apenas uma superinteligência, que está acima de qualquer outro tipo de inteligência. Ele próprio afirma que todo ser vivo nasce com um limitador imposto a ele por Deus.
para que esse indivíduo não consiga evoluir para sempre. Mas percebam o seguinte, para esse cara que tem a enorme inteligência dele como um superpoder, Deus existe e foi ele que impôs esse limitador a todos os indivíduos. Ou seja, a gente pode dizer que o Dr. Genos, com o seu conhecimento científico, concluiu que se todo ser vivo tem um limitador, é porque quem colocou aquele limitador foi Deus. E eu não estou falando de Deus, mas sim Deus, tá bom? Ele concluiu que o Deus do universo de One Punch Man existe. Ele chegou a essa conclusão. Só que as leis universais, né, que a gente conhece, também se aplicam ao universo de One Punch Man. Ou seja, a cosmologia de One Punch Man é muito parecida com aquela teologia mais arte moderna, no sentido de que Deus deu só início ao princípio de tudo e deixou que as leis da física e da química conduzissem o restante, que ele apenas ficava observando de longe. Só através disso, através desse diálogo do Dr. Genos com o Zumbi Man, a gente percebe que a cosmologia de One Punch Man funciona como antes do Big Bang e depois do Big Bang. Ou seja, antes do Big Bang tem Deus lá que resolveu criar o universo e depois do Big Bang que são todas as coisas que aconteceram depois disso. O que o God deu para o Garou? O God deu para o Garou todo o conhecimento daquilo que aconteceu pós-Big Bang e não antes do Big Bang. Tudo que acontece antes do Big Bang é algo que apenas fluxo de energia não pode explicar. E como o Garou adquiriu conhecimento sobre fluxo de energia, coisas que não envolvem fluxo de energia não podem explicar. Beleza! E o que tudo isso tem a ver com o Speed Force? Para responder isso, vamos recorrer ao mapa do multiverso da DC Comics. Quando você observa o mapa da DC Comics, você vê esses 52 planetinhas bem no centro dele, que na verdade não são planetas, são universos. Esses planetas maiores pertencem ao quarto mundo, que é onde está o universo dos deuses, Apocalipse, Nova Gênesis, Céu, Inferno e etc. Só que se você reparar, ao redor desses 52 universos centrais, existe uma linha laranja que circunda esses universos. E essa linha é a Speed Force, é a força que movimenta o multiverso, que basicamente chacoalha os universos. E é por isso que o Flash consegue vibrar o corpo dele e atingir a ressonância de um outro universo e parar nesse outro universo. É porque a Speed Force, ela circula todos os universos. E para vocês terem uma ideia melhor sobre isso, é bom a gente lembrar que isso é uma perspectiva bidimensional do universo, porque quando a gente faz um mapa, a gente faz basicamente um desenho bidimensional. Só que o mapa do multiverso DC, na verdade, não é bidimensional. Ele é tridimensional. Ele não é um círculo, ele é um aquário. E quando você observa o formato tridimensional do multiverso, você vê que a Speed Force, na verdade, não é uma linhazinha. Ela é um redemoinho. Ela é um redemoinho que faz todos os universos girarem, porém sem se colidirem um com o outro. E isso, para ser possível, a Speed Force tem que ser mais primordial do que o universo. Tem que vir antes do universo. É ela que faz o universo ser universo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Garou até pode copiar tudo que está dentro de uma bolinha dessas aqui, mas não o que está fora do multiverso, porque essas coisas exigem mais do que o conhecimento sobre fluxo de energia do universo. É como se o Garou tivesse conhecimento sobre os ingredientes de um bolo, mas e as coisas que estão por trás desse ingrediente? E a colher utilizada? E o fogo utilizado para fazer o bolo? Ter o conhecimento sobre o que o ovo faz, o que o leite faz, o que o trigo faz, vai te dar a capacidade de fazer um bolo? Não vai te dar a capacidade de fazer um bolo se você não tiver o conhecimento de como faz o bolo, se você não tiver os instrumentos para fazer o bolo e se você não tiver o fogo para assar o bolo. É basicamente isso. E por isso que eu digo que o Garou até poderia copiar, por exemplo, um feito de velocidade ou de força do Flash.
mas ele não conseguiria ter acesso ilimitado à Speed Force como o próprio Flash tem. Ele não conseguiria, por exemplo, roubar a velocidade de alguém e deixar ele parado como uma estátua, como se ele tivesse congelado no tempo. Ele não conseguiria voltar no tempo, até porque o próprio Garou mostrou que ele não conseguiria voltar no tempo. Ele próprio falou para o Saitama que tentou voltar no tempo e não conseguiu. O Garou também não conseguiu copiar a falta de limitador do Saitama. O máximo que ele conseguiu foi copiar feitos de força pontuais do Saitama, ou seja, ele tomava um soco, copiava aquela força, aí ele tentava reproduzir aquela força, mas aí o Saitama já estava mais forte do que ele de novo. Enfim, ele conseguia copiar cada feito de força do Saitama, mas não conseguia copiar a falta de limitador do Saitama, da mesma forma que ele conseguiria copiar feitos pontuais de velocidade do Flash, mas não conseguiria ter acesso à Speed Force como o Flash tem. Apenas usuários de Speed Force têm acesso à Speed Force. Mesmo o Superman, que por várias vezes se mostrou tão rápido quanto o Flash, não tinha acesso à Speed Force, mostrando que é algo que vai muito além de ser rápido. Então essa é a minha conclusão. Garou não conseguiria copiar os poderes do Flash, não teria acesso à Speed Force, e eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos com essa explicação, beleza? Valeu, galera, um grande abraço pra vocês e falou!